Olá, amigos, voltamos aqui, um momento agora muito especial, que é o momento da Palavra de Deus, né? Está conosco aqui o nosso amigo, nosso irmão, o diácono Geraldo, da Igreja Presbiteriana. Bom dia, meu irmão, a graça e a paz. Muito feliz pela sua presença. Tá? Vamos estar ouvindo aqui a Palavra de Deus com o nosso amado irmão Geraldo. Bom dia, meu amado. Bom dia. Está com o senhor? Pode ficar à vontade. Bom dia a todos os ouvintes da nossa FM. Estamos aqui a convite do professor Jackson e queremos trazer para você um pouco de meditação na Palavra de Deus. O texto em apreço se encontra em Mateus, capítulo 26, versículos 69 a 75. Vejamos de que trata essa passagem bíblica. Esse texto é bem conhecido pelos evangélicos e até por aqueles que não conhecem a Bíblia. Ele retrata fielmente a natureza do ser humano diante do perigo, quando a sua vida está em jogo. Pedro era um dos mais firmes seguidores de Jesus. No versículo 33 desse capítulo 26, quando Jesus profetizava acerca de sua morte e ressurreição, ele disse: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Mas agora que se cumprir a profecia, Jesus fora preso e levado perante o Sinédrio. E ali uns cuspiram no rosto, outros o esbofetearam e escarneceram dele. E Pedro onde estava? Pedro estava lá fora, assentado no pátio, acompanhando de longe o que sucedia com seu mestre. E narra o texto bíblico que, de repente, apareceu uma criada e lhe disse, apontou para Pedro e falou, tu também estavas com Jesus o Galileu. E Pedro, diante de todos os presentes, negou, não sei o que dizes. E vendo que ali estava exposto, ele foi para o alpendre. Mas ali também outra criada o identificou e o denunciou aos presentes. Este também estava com Jesus o Nazareno. E ele outra vez negou, agora com juramento. Não conheço tal homem. Mas imediatamente aqueles que ali estavam confirmaram. Verdadeiramente és tu também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. E agora Pedro não somente negou, mas começou a praguejar e jurar. Não conheço esse homem, não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Meu prezado ouvinte, há uma situação interessante em nossos dias acerca de conhecer a Deus e a Jesus, mas em sentido contrário. Pedro conhecia Jesus e o negou. E hoje, muito ou quase todos dizem que conhecem a Deus, que são seus filhos, que Deus é bom, que Deus não castiga ninguém. E isso demonstra claramente que não conhecem o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, mas não aceitam o seu Filho como Salvador. Que Ele é bom, é misericordioso, é gracioso, é justo, isso é verdade. Todos dizem isso e a Bíblia confirma. Mas Deus impôs a todos os homens uma condição para serem aceitos por Ele como filhos, embora adotivos, que aceitem a sua graça e recebam a Jesus como seu Salvador. Sem essa resposta positiva, não adianta dizer que conhece a Deus. Sim, Deus é bom porque Ele nos amou primeiro, quando nem ainda o conhecíamos de fato. Deus é amoroso porque amou o mundo de tal maneira que deu seu verdadeiro Filho, Jesus Cristo, como oferta única e suficiente para pagar todos os nossos pecados. Deus é misericordioso porque nos concede a vida e as oportunidades que Ele nos dá para reconhecermos
o seu perdão, o seu amor e a sua graça. Muitas pessoas dizem que conhecem Jesus também porque já viram, muitas vezes em filmes bíblicos, em postais, em retratinhos, em folhinhas e às vezes pregado numa cruz. Mas conhecer a Deus, conhecer a Jesus é conhecer verdadeiramente a Deus. E por quê? Porque Deus e Jesus são um. Em João capítulo 10, versículo 30, Jesus disse assim: eu e o Pai somos um. E mais, entretanto, vós não o tendes conhecido, porém eu o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Disse isto em João 8,55. Vemos então que conhecer a Deus é saber quem Ele realmente é e guardar e obedecer a sua palavra. Meu amado, fé nas palavras do Mestre. Pedro conhecia Jesus para desafiar a própria morte pela fé nas palavras do Mestre, mas depois que ele viu o grande erro que cometera saindo do sinédrio, chorou amargamente. E depois de Jesus ter sido crucificado, morto e ressurreto, aparece outra vez a Pedro e pergunta: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E isso por 3 vezes. Por quê? Porque agora ele conhecia verdadeiramente Jesus. Não Jesus de retratinho, de isso, de falação. Ai, meu Deus, ai, Jesus. Conhecia verdadeiramente Jesus. E dizem alguns historiadores que ele se tornou uma verdadeira testemunha fiel de Jesus, pregando o Evangelho, apesar das perseguições, e por fim foi condenado à morte na cruz. E ele estava tão impregnado da graça de Deus e da adoração a Cristo que ele pediu para morrer na cruz, não como Jesus, mas de cabeça para baixo. E agora, meu ouvinte, você que ainda não segue a Jesus, como você responderia a pergunta inicial feita a Pedro? Se eu perguntar, você crê em Jesus? Você vai dizer o quê? Deus quer ouvir da sua boca o sim ou não. Embora você não saiba também, você está em grande perigo de vida. Sem Jesus, você é um pecador condenado, como todos nesse mundo, desde que existe esse planeta. Com Jesus, você continua sendo um pecador, mas você pode ser um pecador perdoado de todos os seus pecados. Quer ser um seguidor de Jesus? Sim ou não? Agora, amigo, eu falei o que a Bíblia disse. O resto agora é com você. Que Deus te abençoe. Amém. Amém, amém. Entregue a sua vida ao Senhor. Confie nele e o mais ele fará. Agradecemos a palavra do nosso amigo, nosso irmão Geraldo, né? Está ali congrega na igreja presbiteriana. Quanto tempo, meu amado? 42 anos. 42 anos. 42 anos. Amém. Deus é maravilhoso, não é, meu amado? Realmente ele é, eu diria que nem é maravilhoso. Ele eu acho que não há expressão em língua nenhuma para exprimir o que realmente Deus é. Ele é o Senhor, é o dono de tudo, é o nosso Criador, é o nosso Salvador. É tudo. Amém. Deus é tudo nossa vida, né? É tudo. É. Senhor nosso eterno Deus e Pai, mais uma vez nós elevamos a Ti a nossa voz, sabendo que Tu nos ouves, Senhor, e que a resposta será a Tua resposta, a resposta que o Senhor der é a perfeita, é a boa e nós devemos aceitá-la. Mas nós estamos, Pai, pedindo a Ti que o Senhor ajude aqueles que trabalham em prol do bem, do progresso, da economia de nossa pátria, tão atingida por essa pandemia, pela escassez de trabalho. Mas nós ficamos alegres quando aqui ouvimos
do professor Jacques e demais auxiliares aqui, que a prefeitura está se esforçando no sentido de socorrer e de acorrer a essas necessidades todas que toda a sociedade precisa dos seus governantes. Então, muito obrigado, Pai, por esse dia, pela vida deles, pela vida da nossa cidade. Muito obrigado por aquilo que já está feito, por as coisas que certamente farão os nossos gestores. Que nos dê a eles e a nós vida, saúde e esperança no Senhor. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém.